Grávida de 8 meses, foi baleada na frente da sua mãe. Em uma tentativa angustiante e desesperada, a mãe tenta salvar a vida da filha e do neto, fazendo respiração boca a boca dentro do carro a caminho do hospital. Com um final surpreendente, esta é a história de Letícia Peixoto. Olá pessoal, olá minhas joias, meu nome é Vanusa Araújo, sejam bem-vindos ao canal do YouTube Sala Vermelha. Aqui eu falo sobre casos criminais resolvidos, não resolvidos, sobre pessoas desaparecidas e sobre casos misteriosos. No final eu pontuo uma lição que o caso me dá e dou a minha opinião. E vocês também podem dar a opinião de vocês, falarem o que acharam, tudo sempre com muito respeito, ok? Eu já peço para vocês se inscreverem no canal, deixem o like, comentem, compartilhem, ativem o sininho para que vocês sejam informados assim que os vídeos forem publicados. Dados os recados, vamos para o caso de hoje. Letícia Peixoto Fonseca nasceu no dia 2 de fevereiro de 1992, em Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro. Filha de Alcimar e Cíntia Fonseca, ela também tinha um irmão mais novo. Durante toda a sua infância e adolescência, foi criada na fazenda, cresceu em contato direto com a natureza, com plantas e animais de estimação. Formada em engenharia de produção, Letícia, uma pessoa alegre, comunicativa, independente, e sempre foi prioridade para ela ter um vínculo muito forte com a sua família. Quando estava na faculdade, conheceu seu parceiro Diogo Viola de Nadai, que na época era seu professor, 9 anos mais velho do que ela. Para chamar a atenção e impressioná-la, ele gabaritou uma prova para ela. Letícia, sabendo que não tinha feito tudo corretamente, foi questioná-lo. A partir daí, eles não pararam mais de conversar, e pouco tempo depois, começaram um namoro. Ele falou que já tinha sido casado uma vez, mas que estava separado. Porém, não tinha oficialmente feito o divórcio por questão de negócios e bens que tinha com a ex-esposa, mas que o restante estava tudo resolvido entre eles. Diogo, um homem inteligente, fala outras línguas, tem mestrado, doutorado e dá aulas em uma universidade, e é considerada uma pessoa bem reservada. Os pais sempre chamaram Letícia carinhosamente de meu bebê. E logo no início do relacionamento, o genro também começou a chamar ela da mesma forma. Ele sempre cuidou bem dela, se preocupava em perguntar o que ela queria comer, o que ela queria fazer, se estava tudo bem. Em 8 anos de relacionamento, a mãe de Letícia fala que seu genro sempre foi muito educado e atencioso com a sua filha e com eles também, mas não gostava da atitude dele afastar Letícia dos amigos dela. Durante 8 anos, eles terminaram e voltaram. Em agosto de 2020, Letícia engravidou, mas no 4º mês teve um aborto espontâneo. Segundo sua mãe, ela sofreu muito, pois o sonho de ser mãe era muito grande. Na época deste caso, em março de 2023, Letícia estava grávida de 8 meses. Todos moravam em Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro. O casal estava esperando o apartamento novo ficar pronto. Enquanto isso, eles precisaram entregar o apartamento em que estavam. Então foram ficar na casa dos pais de Letícia por alguns dias. No dia que Letícia foi baleada, começou assim, dia 3 de março de 2023. Uma quinta-feira, o casal saiu para resolver algumas coisas. Por volta da 1 da tarde, ela e o marido chegam em casa. Diogo coloca as mãos na barriga de Letícia e sente o seu filho mexer. Ele chama a sogra e fala palavras carinhosas sobre a Letícia e Hugo, que era o nome do filho deles. No final da tarde, Diogo vai para o trabalho. Às 18h17, ele manda uma mensagem para a esposa falando que já estava na faculdade dando aula. Trocaram algumas palavras de carinho e desligaram.
De acordo com o conteúdo divulgado pela polícia, eu optei em não colocá-los aqui por ter cenas muito fortes, talvez até o YouTube também não aceitaria, então achei melhor colocar em fotos sequenciais. Quando Letícia chega na casa dos pais, ela está acompanhada da sua mãe e também uma tia de 50 anos com síndrome de Down. Elas estavam voltando do apartamento que Letícia ia morar com o Diogo. Nas imagens dá para ver que a mãe desce, entra na casa com alguns objetos. Quando Cíntia volta e para próximo à janela do carona, ela percebe o perigo. Ela vê 2 homens em uma moto em direção ao carro da sua filha. Eles chegam atirando em Letícia. Cíntia se afasta alguns passos do carro. Quando vê que eles continuam atirando, ela toma uma rápida e difícil decisão para tentar salvar a vida da filha. Cíntia, por instinto, corre na direção dos criminosos na tentativa de impedi-los. Eles atiram nela também. Por um milagre, pega na perna, mas ela cai e eles vão embora. Cíntia levanta e vai socorrer a filha. Ela percebe que tem praticamente uma torneira aberta de sangue na cabeça de Letícia. Começa a chegar muitas pessoas. Foi relatado no processo que tinha muita gente fazendo foto, vídeo, os carros passavam filmando, mas ninguém chegava para ajudar. Talvez por medo, afinal foi um tiroteio e tinha muito sangue em todas elas. Cíntia fala que sua filha ficou o tempo todo com a mão na barriga tentando proteger o filho. Depois de alguns minutos chega Célio Peixoto, tio de Cíntia, que morava ali perto, irmão da tia com síndrome de Down que estava junto com elas no momento. Cíntia viu que sua filha estava respirando com dificuldade e imaginou que a ambulância fosse demorar muito, então ela decide que eles mesmos a levariam para o hospital, no próprio carro que estava todo baleado, cheio de cacos de vidros. Para as pessoas que são muito sensíveis, eu peço que pule esses próximos 15 segundos. Com muita dificuldade, eles colocaram ela no banco de trás do carro, que era um Gol, um carro pequeno. No trajeto de 15 minutos, Cíntia pressionou onde estava saindo sangue da cabeça de Letícia. Foi fazendo massagem cardíaca e respiração boca a boca na filha. De acordo com a mãe, ela puxava o sangue do nariz, da boca e jogava fora. Depois ela viu que não dava mais tempo de puxar e jogar. Para ser mais rápida, ela começou a engolir o sangue que saía da sua filha. Quando chegou na frente do Hospital Ferreira Machado, Cíntia fala para o tio que estava dirigindo, abre aspas, Letícia se foi, vamos tentar salvar o Guinho, porque ela ficaria feliz. Fecha aspas. Letícia foi levada para um parto de emergência. Hugo nasce com vida e é transferido de helicóptero para a UTI neonatal do Hospital Beneficência Portuguesa. No boletim de ocorrência feito no hospital, Cíntia falou para os policiais que achava que seu genro estaria envolvido indiretamente ou diretamente. O policial perguntou por que ela achava isso. Ela disse que sonhou uma situação bem parecida e que no sonho o rosto dele aparecia o tempo todo. Neste momento, o filho de Cíntia chega no hospital e ela comunica a ele que a Letícia faleceu. E ela pede para que ele vá para o hospital onde o seu neto foi transferido e fala para ele ficar lá vigiando ele o tempo todo, porque ela acredita que ele era o alvo. O irmão de Letícia tenta falar com o cunhado várias vezes, manda mensagem, mas não consegue falar com ele. De acordo com o Diogo, ele estava em sala de aula e próximo às 9h30 da noite, ele responde e vai para o hospital. Mesmo sabendo que sua sogra estava ali, ele não pergunta sobre ela e eles não se encontram neste momento. De acordo com testemunhas, Diogo chegou no hospital de forma muito fria, perguntando se a sua esposa tinha realmente morrido, e não perguntou nada sobre a sua sogra e nem sobre o seu filho. Talvez na cabeça dele, como Letícia morreu, automaticamente o seu filho não tenha sobrevivido. Depois ele vai para o Hospital Beneficência Portuguesa, onde Hugo tinha sido transferido.
Chegando lá, ele viu seu cunhado, mas eles não se falam. Depois, Diogo vai para a casa do sogro passar a noite, afinal era lá que ele e a esposa estavam ficando até que o seu apartamento ficasse pronto. Os policiais acham o comportamento de Diogo muito frio e próximo a 1h30 da manhã ele é levado para a delegacia para ser interrogado. No seu depoimento ele diz que não é casado, relata como foi o seu dia com Letícia. Ele fala que foi muito tranquilo, que eles foram em uma padaria, depois foram para casa e após isso ele foi para o trabalho na faculdade. Ele entrega o celular desbloqueado, porém ele tem outro celular, um iPhone 14, que ele se recusa a dar a senha. Cíntia fica no hospital, afinal ela também precisou de atendimento por ter sido baleada. O seu esposo chega de viagem e ela não deixa ele ir para casa, com medo que ele encontrasse o genro e acontecesse alguma coisa. No dia seguinte de manhã, Cíntia teve alta e foi para casa, antes de ir para o velório. Chegando lá, ela encontra o seu genro dormindo e ele acorda e diz, abre aspas, tudo bem, dona Cíntia? Ela responde, minha filha está morta, meu neto está entre a vida e a morte e eu levei um tiro na perna, mas eu estou bem. Ele disfarça e vai para o quintal. A avó recebe a informação que o seu neto também não resistiu. Quando Diogo ouve a notícia, ele até encenou um grito e um soco na parede. Mas como ninguém acreditou naquilo, aí ele parou. Depois, sem olhar diretamente para ela, ele perguntou para a sogra se ele poderia dar um abraço nela. Ela disse que não e que era para ele respeitá-la. Em nenhum momento o genro perguntou para Cíntia como tudo aconteceu. Ele não faz essa pergunta, talvez por já saber a resposta. Depois, separadamente, eles foram para o velório. Diogo fica bastante tempo próximo ao corpo de Letícia e depois até carrega o caixão do filho Hugo no cemitério. Mãe e filho foram enterrados juntos. Foi feito um protesto para que houvesse justiça pela morte brutal de Letícia e Hugo. Um dos criminosos, o condutor da moto Fabiano Conceição, se entregou. Na delegacia, Fabiano disse que o combinado com ele seria um simples assalto. Quando ele viu tudo o que aconteceu e que ainda era uma mulher grávida, ele se desespera e decide falar. Fabiano Conceição conta muitos detalhes, porém não fala o nome do atirador no primeiro momento, pois ele tinha muito medo. Segundo Conceição, o atirador era muito perigoso, ele já tinha até tirado a vida do próprio irmão. Mas depois, durante a investigação, a polícia chega em Gabriel Machado, o que intermediou entre o mandante e o atirador. Ele fez um acordo e confessou tudo. Depois foi só uma questão de tempo para descobrir as 4 pessoas diretamente envolvidas. Infelizmente, o sonho de Cíntia virou realidade. Estes são os envolvidos que tiraram a vida de sua filha. De acordo com a delegada Natália Patrão, Diogo, o companheiro de Letícia, pai de Hugo, contratou Gabriel Machado para intermediar. Este contratou Deison dos Santos, que seria o responsável em atirar, que contratou Fabiano Conceição para conduzir a moto. Diogo Viola de Nadai foi preso no dia 8 de março de 2023. Por coincidência, Dia Internacional da Mulher. Todos os outros também foram presos. De acordo com o inquérito policial, através dos locais que os criminosos estiveram e o que eles conversaram dias que antecederam o crime, a polícia descobriu que eles fizeram 3 tentativas para tirar a vida de Letícia. Na segunda-feira não deu certo porque a moto teve um problema. Na terça-feira não deu certo também porque Letícia mudou a rotina do seu dia. Na quinta foi o dia que realmente aconteceu. Apesar de constar somente esses 3 dias na investigação, de acordo com a Cíntia, na quarta-feira, quando ela foi colocar o lixo na rua por volta das 10 horas da noite, ela viu 2 motoqueiros na frente da casa com a luz apagada, olhando o celular. Ela ficou com medo e entrou, mas não comentou nada com a filha para não preocupá-la.
Nesse momento, Letícia pede para a mãe ir com ela no hospital porque ela estava sentindo um desconforto no braço. Então elas vão. Na saída do hospital, elas viram que tinham 2 homens próximo ao carro e ficaram encarando, mas elas entraram no carro e foram embora. Outro fato estranho para Cíntia é que o crime aconteceu na quinta, mas na segunda-feira que antecedeu a tragédia, quando mãe e filha vão até o apartamento pegar algumas roupas, Letícia fala para a mãe que o marido não queria que levasse as roupas dele, que era para deixar lá mesmo. Ela achou muito estranho essa atitude. No telefone apreendido pela polícia, eles descobriram que Diogo Nadai tinha uma vida dupla. Ele era casado e tinha outra esposa, Érica Nadai. Não somente no papel, como ele tinha falado para Letícia. Eles eram realmente um casal e estavam juntos. Érica Nadai morava muito perto da casa de Letícia, cerca de 1 minuto de carro ou 5 minutos a pé. No primeiro depoimento, Érica fala que eles são separados, de corpos, mas casados no papel. Isso Letícia sabia, mas parece que não era bem assim. Nas mensagens do telefone, a polícia descobriu que existia troca de carinhos como marido e mulher entre os dois. De acordo com o inquérito, os pais dele falaram que ele e a esposa Érica eram casados sim, e que eram uma família normal até onde eles sabiam. Os pais nem sonhavam que Letícia e Hugo existiam. A polícia viu também pelo celular que às vezes ele dava boa noite carinhosamente para as duas ao mesmo tempo. Uma das vezes que houve a separação do casal, o motivo foi porque Letícia queria conhecer os pais e a família dele e ele não fazia questão de realizar este encontro. Então ela ficava muito triste com isso. No telefone apreendido foi visto que Diogo fez pesquisas na internet uma semana antes do crime. Ele pesquisou sobre tristeza não tem fim, não sei o que vou fazer, vontade de morrer, como resetar um iPhone, como voltar padrão de fábrica, como limpar um iCloud e resetar um iPhone. A delegada Natália Patrão, que também foi testemunha na primeira audiência, ela disse que Diogo quase não estava trabalhando nos últimos meses. Ele apresentava muitos atestados médicos alegando depressão. Porém, nos dias que antecedeu e também no dia do crime, ele fez questão de estar em sala de aula, supostamente criando um álibi. Atualizando o caso, até o momento continua em andamento. A tia de Letícia, Simone Peixoto, com síndrome de Down, antes falava um pouco. Depois do crime, ela parou de falar totalmente por conta do trauma. No primeiro depoimento de Érica Nadai, ela mentiu para proteger o esposo a pedido dele, mas quando viu a gravidade do caso, ela voltou atrás e deu outro depoimento falando a verdade, que eles eram sim um casal, uma família. Todos os envolvidos estão presos em regime fechado, com exceção de Gabriel, o que intermediou, aquele que fez um acordo para entregar os comparsas. Ele está preso em domicílio com tornozeleira eletrônica. Todos estão aguardando o julgamento, que pode acontecer talvez em 2024 ou em 2025. A lição que eu tiro deste caso é sobre o relacionamento abusivo. Eles sempre vão dar sinais, mas muitas vezes as pessoas próximas elas ficam estagnadas, elas não têm a reação que a vítima espera. Conhecimento e informação podem salvar vidas, pode ajudar a não ser a vítima e muito menos o autor. Eu acho que a Érica, a esposa oficial, ela sabia sim sobre a Letícia. Eles moravam absurdamente muito perto, frequentavam os mesmos lugares, farmácia, mercado, padaria. E acreditem, ele andava de mãos dadas com a Letícia e nunca foi visto com a Érica. Em 7 anos de relacionamento, segundo a mãe de Letícia, eles nunca souberam que Diogo tinha se reconciliado com a ex-esposa e muito menos que moravam tão próximos. Eu quero muito saber a opinião de vocês sobre este vídeo. Deixe aqui nos comentários para eu ler, depois eu vou responder. Eu gosto muito de fazer isso, vocês sabem que eu respondo mesmo.
Comentem, compartilhem, ativem o sininho, interagem bastante no canal para que eu possa trazer novas histórias para vocês. Até o próximo vídeo, muito obrigada, beijo, bye! Vou até fazer um vídeo, né, porque você deve estar com muita saudade de mim. A cara inchada de quem está grávida, que você já conhece, né? O tamanho da barriga da pessoa. Eu tô de cinto, mas eu já tô igual uma bola, né? Dona redonda. Peito nós temos, né? Já estávamos tendo. Mas eu tô trabalhando direto, gata. E a gente tá com correria com o negócio da inauguração da loja também. Eu acho que vai inaugurar essa semana ainda. Foi mais por conta disso mesmo, que eu tô mais sumida. O corre do trabalho. E o gato também, né? Porque eu tô dando remédio Frederico de 4 vezes ao dia, de 6 em 6 horas. Dou remédio a ele 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, meia-noite. Então, tipo assim, eu tô no trabalho, é tempo de voltar pro trabalho, em casa almoçar. Nem tô comendo na minha mãe essa semana por conta dele. Mas ele já tá conseguindo comer alguma coisa. Não tá se alimentando só pela sonda. Hoje eu dei um atumzinho pra ele, ele comeu. E pode deixar que eu vou aparecer sim. Você também aparece, sabe onde eu moro, que doideira é essa?